A paz do Senhor. Vamos continuar estudando a lição deste ano, que tem como tema Jesus, Alfa e o Ômega. Nesta oportunidade, comentar a terceira lição, que tem por título Jesus, o Verbo encarnado. Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e a realização deste programa ao nosso Deus e também ao nosso pastor presidente. Gostaríamos de convidar o presbítero André Santos para fazer a leitura do texto base para a nossa lição neste dia. Conforme nos orienta o nosso evangelista Sóstenes, a leitura do nosso texto base, ela se encontra em João, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 1, o versículo de número 6 ao versículo de número 14. Nós vamos ler nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados irmãos, nós já ouvimos na introdução deste programa que o nosso tema neste dia é Jesus, o Verbo encarnado. A Bíblia nos mostra em Isaías, capítulo de número 7 e o versículo de número 14, a seguinte expressão: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A nossa lição neste simpósio de doutrina tem a proposta de refletir na palavra de Deus sobre o Verbo encarnado, ou seja, sobre Jesus, vindo a este mundo como um homem, mas não se afastando da realidade de ser Deus. Se você tiver a sua lição em suas mãos, nós temos na página de número 22 todo o desenvolvimento, a partir da página 22, todo o desenvolvimento da lição. E há um ponto que considero bastante importante na introdução, que diz assim: o Deus eterno se fez carne, o Senhor se tornou súdito, o divino se tornou humano, o imortal se fez barro, o rei se fez carpinteiro, o Criador se fez criatura, a água sentiu sede, o pão sentiu fome, o forte sentiu cansaço, o guarda eterno sentiu sono, o consolador chorou, a alegria sentiu tristeza. A vida se entregou à morte, o Deus inacessível habitou entre nós. E nesta oportunidade, após esta leitura introdutória, nós temos a oportunidade de refletir, irmão André, sobre o Verbo que se fez carne. Pois não, pastor. E tomando essa linha de pensamento sobre o Verbo se fez carne, a gente pode analisar o primeiro capítulo, não é, do Evangelho de João, onde nós observamos uma descrição sumária de títulos referentes à pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos, por exemplo, o título, ele é chamado, né, do Verbo, no versículo 1, ele é chamado da vida, no versículo 4, da luz, no versículo 7 e 9, e assim por diante, como ele é chamado Filho de Deus, Filho do Homem, Rei de Israel. E o apóstolo Amado menciona a lição, ele fala dessa pessoa de Jesus de uma maneira geral. A descrição do capítulo 1, na realidade, ela é uma das maiores, ou eu poderia dizer, do Evangelho, uma descrição extremamente específica, tratando dos títulos, né, do Mestre, do Senhor Jesus, justamente com o intuito que João tinha, que era de mostrar a pessoa de Cristo estando presente no nosso meio, pastor. Sim. Então, o amado telespectador vai observar, estudando a palavra do Senhor e estudando a nossa lição, de que
quando nós falamos do verbo que se fez carne, quando nós observamos esse Jesus, nós estamos falando de um Jesus que ele carrega vários títulos, a palavra dá vários títulos a eles. E detalhe, são títulos que são únicos, são títulos que se referem apenas a Cristo. Exatamente. E nós vemos na continuação da lição que o comentarista, quando apresenta o verbo que se fez carne, ele anuncia também que Jesus é o verbo de Deus, ele é a encarnação do verbo, e nós vemos que a encarnação sendo Jesus, ele é o próprio Deus que veio habitar entre nós. Pois não, pastor, perfeito. E é interessante notar, o amado telespectador, que quando a gente fala de Jesus, o verbo de Deus, nós estamos falando que Jesus é a palavra encarnada de Deus, ou seja, Deus pronuncia e Jesus vai e age, né, com a atuação do poder de Deus. Eu gostaria de ler um versículo, pastor, em João, no capítulo 14, no versículo 9, amado telespectador, se puder nos acompanhar na leitura da palavra do Senhor, João 14 e 9, nós vamos observar a atuação de Jesus conforme a Bíblia nos orienta, nos mostra, se mostrando o que era o verbo, o que era, né? Ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Assim como as palavras de um homem revelam seu coração e a sua mente, assim também Cristo, como verbo, revela o coração e a mente de Deus. Então, o segredo, a chave para o conhecimento desse Jesus que se fez carne, desse Jesus encarnado, desse Jesus que é o verbo, é justamente conhecê-lo a fundo, porque ele transmite os pensamentos e intenções do Pai, já que ele próprio diz, olha, quem vê ao Pai, quem conhece ao Pai, conhece a mim, quem conhece a mim, conhece ao Pai. Ao Pai, sim. E a lição, ela aprofunda falando sobre este verbo encarnado, não é? Porque o texto de João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante a cada irmão que nos acompanha, através do programa Reflexão Bíblica, entender que quando o texto bíblico diz que Jesus veio habitar entre nós e o verbo se fez carne, isto não significa que ele abdicou de sua natureza. Ele não deixou de ser Deus, primariamente, para se tornar homem. Ou seja, ao se tornar homem, ele agora já não é mais Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra isto, nós cremos desta forma. Existe um livro que foi publicado há alguns anos atrás pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, chamado de Declaração da Fé. E também, neste livro, nós podemos observar informações de que Jesus, ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Não é assim, irmão André? Perfeito, pastor. É interessante porque esse é um dos grandes mistérios, né, que a gente tem na Bíblia Sagrada, a encarnação do Verbo. Você vai notar isso em Romanos, capítulo 1, versículo 3, em 1 João, capítulo 4, versículo 2. Eu gostaria de ler Romanos, capítulo 1, versículo número 3, para embasar, obviamente, a nossa fala aqui neste momento, nesta oportunidade. Romanos, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, diz o seguinte, não é? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. No versículo 4 ele ainda menciona, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, veja que a Bíblia ela demonstra claramente a possibilidade desse Jesus que nasceu em carne, mas que era Deus, que foi declarado Deus, a Bíblia fala aqui, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito, com letra maiúscula, de santificação. Então, veja a atuação da Trindade nesse sentido em demonstrar o mistério da encarnação, mostrar que Cristo, ele vem como homem, vem em carne, né, que é o sentido de encarnação, é revestir-se de carne, é como se ele tivesse colocado uma capa de carne em cima dele, mas em essência ele não deixou de ser Deus, né? É interessante esta nossa reflexão
para que fique claro na mente de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs que nos assiste, que como homem, ele teve as suas limitações. Teve momento que ele teve fome, teve momento que ele teve que dormir, teve momento que ele teve que descansar. Como homem, ele precisou de barco para atravessar o lago, de atravessar o mar. Ele precisou de alguns objetos, de algumas ferramentas para a realização de alguns projetos, porque ele também atuava como homem. Porém, como Deus, ele é o pão da vida. Como Deus, ele andou sobre as águas. Como Deus, ele executou diversas coisas que nós chamamos de maravilhosas, coisas operadas por ele, sendo Deus. Então, em nenhum momento ele deixa de ser Deus e em nenhum momento ele deixa também de ser homem. E é importante esta compreensão para que assim nós possamos continuar crendo e confessando conforme as Escrituras. Pois não, pastor. É só interessante acrescentar a título de curiosidade de que essa declaração de Paulo, onde ele menciona Jesus Cristo como Filho de Deus, né, Jesus Cristo nosso Senhor, na realidade esse termo é utilizado nas primeiras declarações de fé que a gente usa na nossa atualmente. Né, a gente usa na declaração de fé das Assembleias de Deus, mas Jesus Cristo nosso Senhor, essa terminologia é utilizada nas primeiras declarações de fé que se tem registro na história, né, e tudo mais. Então veja que já era algo que já era crido pela igreja desde muitos séculos e a gente prega até hoje. E, amados irmãos, para que os irmãos possam compreender toda a programação que é feita pela Rede Brasil, de acordo com a orientação do nosso pastor, antes estávamos aqui conversando nos bastidores sobre o grande público que está assistindo este programa. E pode ser que haja alguém questionando, e por que este termo, declaração de fé? E por que esta preocupação de mostrar Jesus sendo Deus e Jesus sendo homem? Justamente porque existe um grupo de religiosos aí que dizem crer em Jesus, mas em algum momento eles negam a natureza divina de Cristo, em outro momento eles negam a natureza humana de Cristo. Porém, é importante entender o que as Escrituras nos mostram, que Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. Há quem negue este tipo de afirmativa. Então, se você se sente mais acomodado com a afirmativa de plenamente Deus e plenamente homem, vai dar o mesmo sentido. Então, se acomode desta forma, sabendo que Jesus é Deus e que Jesus é homem. E por isso, gostaríamos de, nesse momento, irmão André, refletir juntamente com o senhor e com os irmãos que nos assistem sobre o segundo tópico, que fala sobre o nascimento glorioso de Jesus. Ele, sendo homem, ele teve que ser manifesto no planeta Terra como ser humano. E para isso, ele precisou de uma porta de entrada, justamente vindo através de um nascimento. Pois não, pastor. Eu acho interessante destacar a frase, não é, amado telespectador, amado ouvinte da palavra do Senhor, de que do famoso pregador, saudoso Billy Graham, né, ele disse que o maior acontecimento da Terra, da história da humanidade, não foi o homem subir e pisar na Lua, mas foi Deus descer, né, e pisar na Terra. Então, o nascimento glorioso de Jesus, ele denota, ele mostra para a gente um Deus que não precisava, que não necessitava, que não tinha razões, assim, pelo menos humanamente falando, não tinha necessidade dele fazer isso, ele poderia simplesmente criar tudo novo e era uma opção, né? Mas ele, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu cuidado, ele resolve nascer. E ele resolve se fazer homem, se encarnar através desse nascimento, entrar no mundo e entrar como homem, acessando aí a nossa realidade e tendo o contato muito maior, mostrando para nós o Deus grandioso e amoroso que Ele é. Poxa. É verdade. E é interessante dizer, irmão André e amados irmãos que nos assistem, que o projeto de Deus, ao enviar Jesus Cristo, não foi um projeto como resultado de um acidente ou como resultado de um acaso. A Bíblia nos mostra de forma categórica que houve todo um projeto, um planejamento de Deus, e esse projeto foi anunciado.
A primeira vez que vemos este projeto sendo anunciado está justamente em Gênesis 3 e o versículo de número 15. O Senhor, Deus, falando para Eva, este seu projeto. Mas quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo de número 1, e o versículo 4 em especial, nós observamos que todo esse projeto de Deus, ele já estava planejado antes mesmo da fundação do mundo. Então, é importante destacar isso para os irmãos, para que os irmãos entendam que Deus não age como fruto de um acidente, de um acaso. Eita, o homem errou, houve uma falha no comportamento humano, então agora vou remediar uma situação. Não, nós devemos crer. E gostaríamos de convidar a você para refletir nesta verdade bíblica, que o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. E Deus, em nenhum momento, foi apanhado de surpresa. Ele já tinha um plano e ele revelou este plano através de Cristo. E a Bíblia nos mostra que foram apresentados sinais. Isaías 7,14, como o senhor bem leu aqui no início, né, que é o texto-chave, né, da palavra-chave da nossa lição, ele diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E é interessante porque sinal aqui no texto, ele dá o sentido de um prodígio, um milagre, uma marca inigualável. Note que é uma referência clara ao nosso Senhor Jesus, que foi um prodígio, primeiro porque nasceu sem a fecundação do homem, mas sim com a fecundação do Espírito Santo, é o Espírito Santo quem fecunda. Um milagre, porque isso de maneira nenhuma era possível aos homens, mas foi possível a Deus, é o que o anjo diz, né? E por fim, uma marca inigualável, tanto é que a gente divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo, é uma marca inesquecível. Existem inclusive pessoas que querem tirar isso, mas de fato é uma marca inigualável. É impossível você apagar da história a pessoa de Jesus. Muitos tentaram, muitos empreenderam projetos no sentido de acabar com o cristianismo, acabar com a pessoa de Jesus, acabar com o sentimento que Jesus tem, mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu, ninguém entra, ninguém consegue equiparar-se a Cristo. Cristo é superior a tudo e a todos. Gostaria ainda de tecer um breve comentário sobre esta ação sobrenatural, não é? Porque o texto bíblico nos mostra que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Como esta profecia, existem outras profecias nas Escrituras que foram registradas justamente para confirmar, pontuando detalhadamente o projeto de Deus. Isto para dizer o que já argumentamos anteriormente, que o nascimento de Cristo não é fruto do acaso. Nós observamos que as próprias Escrituras revelam que Jesus haveria de nascer numa cidade específica, através de um nascimento específico. Todos esses detalhes vão nos confirmando esta obra sobrenatural. Maria ficou tão maravilhada que o Senhor acabou de citar aqui em certo momento, que para Deus nada é impossível, por causa do que ela compreendeu, o que o Espírito Santo haveria de fazer com ela. Então nós observamos que este nascimento foi único, porém ele tinha um propósito. E é justamente neste propósito que gostaríamos de nos ater agora com cada um dos irmãos que estão nos assistindo, o propósito da encarnação, que é justamente o último ponto desta nossa reflexão bíblica. Pois não, pastor. Nós podemos observar o propósito, e o amado telespectador pode conferir na palavra do Senhor. Nós temos o propósito, por exemplo, de prover um sacrifício efetivo pelo pecado, né? Hebreus 10, versículos de número 1 até o versículo de número 10. Você vai notar que o escritor aos Hebreus ele fala dizendo que o sacrifício de touros, de bodes, ele não era suficiente para purificar, né? E muito pelo contrário, o sacrifício de Cristo ele é mais do que suficiente, ele é perfeito, né? Ele demonstra a glória de Deus, é outro propósito também da encarnação, através, por exemplo, dos sinais, através das profecias, através da forma como Jesus nasceu. Então é um propósito demonstrar a glória de Deus. Isso o amado telespectador pode conferir em João, capítulo 1, versículo número 14, e Lucas também, capítulo 2, versículo 14. Cumprir o decreto de Deus, Gálatas capítulo 4, versículo 4, porque aquilo que Deus fala não pode ser
revogado. Então, se Deus coloca na boca do profeta, ia acontecer. E, por fim, ser o mediador entre Deus e os homens, trazer paz também aos homens na terra. E nós podemos ver isso na palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, versículo 24, 1 Timóteo 2 e 5 e Efésios 2, 14 e 16. São propósitos, né, da encarnação de Cristo. São propósitos que Deus pensou para fazer com que seu único filho se encarnasse, viesse à terra, se fizesse homem e estivesse entre nós para morrer por nós na cruz. É verdade. E além desses propósitos que já foram apresentados pelo presbítero André Santos, nós observamos ainda que na lição, na página de número 25, você poderá adquirir a sua revista e participar também dos cultos relacionados ao simpósio de doutrina na congregação mais próxima de sua casa. E nesta lição há um comentário que nos apresenta o seguinte, que o propósito da encarnação era justamente revelar Deus à humanidade. O comentarista, ele apresenta que a encarnação nos revela Deus pessoalmente. Eu gostaria de ter a ousadia de ainda acrescentar mais um termo aqui, que a encarnação nos revela Deus pessoalmente, isto porque ele não precisa de intermediário, ele mesmo vem, mas também revela o Deus pessoal. Ele é o Deus de cada um de nós. É assim que Jesus Cristo se apresenta. Quando nós discorremos as Escrituras, nós vemos um Deus distante. Um Deus até pronunciar o seu nome era algo impossível. E aquele que fizesse isso estaria cometendo um delito. Um Deus que se revelou no monte e aquele que tocasse no monte haveria de morrer. Mas esse Deus é tão maravilhoso que, além de se revelar pessoalmente, ele se torna o Deus pessoal. E a Bíblia nos mostra que ele se revelou a cada um dos homens como sendo o Emanuel, o Deus conosco. E também João, na sua primeira carta, ele escreve algo bastante interessante. Aquele que os nossos olhos viram, que nossas mãos tocaram. Este é o verbo de Deus. Então, Jesus Cristo se revelou desta forma para cada um de nós. Pois não, pastor. E é interessante notar ainda que a divindade de Jesus em sua humanidade, ela é a chave para o conhecimento íntimo de Deus. Eu achei muito interessante essa frase aqui na lição, porque Cristo revelou para nós o Deus invisível. E esse Deus invisível, como o pastor já tinha mencionado, às vezes dá uma certa ideia de distância, né? Quando na realidade Cristo ter se encarnado é Deus dizendo para nós, olha, vamos ter um relacionamento, vamos conversar, vamos falar, vamos viver junto, vamos viver uma vida junto, né? Uma vida de intimidade, de compartilhamento, de comunhão, de estar junto. Foi isso que Jesus mostrou em sua estadia na terra. Ele sempre esteve orando com o Pai. Ele sempre esteve junto com o Pai, em intimidade com o Pai. Ele disse, olha, eu tenho intimidade com meu Pai. Eu sei o que Ele me diz, Ele me revela. O que eu sei, Ele me revela. E o que eu quero saber, o que eu quero conhecer dEle, Ele também me revela. Enfim, então a chave para o conhecimento, amado telespectador, que você está nos ouvindo aqui neste momento, a chave para a sua vida é o conhecimento de Deus. Conheça a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele quer se revelar para mim e para você, assim como Ele fez quando veio à Terra e colocou o seu único Filho para nos salvar. E desta revelação há um benefício. Sim. Porque todos aqueles que o receberam tiveram a autoridade e o poder de ser chamado Filho de Deus. É interessante que, se não me falha a memória, no ano de 2014, 2013, 2014, a corte inglesa recebeu um tipo de denúncia, de queixa, e isso se transformou num projeto que ainda não foi aprovado, querendo banir do Reino Unido a possibilidade do cristianismo alegar que é filho de Deus. Porque em nenhuma outra religião se usa o termo que alguém é filho de Deus. E este é o privilégio que é concedido justamente por causa desta revelação, por causa dessa encarnação. Além de nos tornar filho de Deus, as Escrituras nos mostram que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Perfeito, pastor. E até pegando o gancho disso que o senhor tinha acabado de comentar, que é claramente uma obra influenciada pelo inimigo, né? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo número 8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se manifestar é tornar-se visível, tornar-se conhecido, identificável. E desfazer é libertar alguém preso, soltar alguém amarrado, livrar dos laços, destruir, aniquilar, livrar. Ou seja, Jesus se manifestou para libertar a minha e a tua vida. Jesus se manifestou para que eu e você estivéssemos livres de toda condenação. E a conclusão da nossa lição nos diz: Jesus decidiu viver entre nós para que um dia pudéssemos viver eternamente com Ele. O Reflexão Bíblica Especial, Simpósio de Doutrinas Bíblicas, está acabando. Foi muito bom refletir com você sobre o nosso Senhor Jesus. Eu quero te lembrar que o Simpósio de Doutrinas Bíblicas está acontecendo durante todo esse período de feriado, nas igrejas da Assembleia de Deus, em Pernambuco, nos polos das áreas do Recife, setores e filiais do Estado. Não deixe de participar desse evento, né? Você é nosso convidado especial. A próxima lição, a de número 4, tem um tema: E vimos a sua glória. Será exibida hoje às 22h30. O programa está imperdível. Que Deus abençoe a você e a sua família. Vamos orar? Irmão André? Oremos então. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus maravilhoso e amado, te louvamos por esta oportunidade que estivemos aqui, Senhor, falando da Tua Palavra. Estenda as Tuas mãos sobre este telespectador que está nos vendo, nos ouvindo aqui neste momento. Ó Pai maravilhoso, que Tu possas estar abençoando a vida de cada um e nos fazendo, Senhor Jesus, crer mais em Ti. Ajuda aqueles que ainda não se entregaram a Ti, ajuda-os a se entregarem, Senhor, a reconhecerem que só Tu és o Senhor, que só Tu és o Verbo encarnado de Deus. Pai maravilhoso, abençoa todos da Rede Brasil de Comunicação. No nome santo de Jesus, Te agradecemos por tudo. Amém.